Olá pessoal, meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o nosso trato de sempre, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o vosso gosto já no início do vídeo e assim já não nos desencontramos aqui no YouTube. Hoje vamos analisar os últimos 12 episódios de Love is Blind Argentina e olha, já no começo do 9º episódio o meu narcisómetro começou a piscar em relação ao Santiago, porque chega uma parte em que ele está a discutir com a Emily e ele lhe pergunta: porquê é que eu cheguei ao ponto de ser ofensivo contigo? E eu, oi? Isto vos lembra alguma coisa? Vítimas de narcisistas, cadê vocês? Não estaria o Santiago a pôr a culpa na Emily pelas atitudes péssimas que ele teve? Pelo menos foi a sensação com que eu fiquei. E depois o que ela diz, que é muito característico das vítimas de narcisismo, que é: ele voltou a irritar-se e eu sinto-me péssima por isso. Ou seja, a outra pessoa faz a cagada, com perdão de francês, e tu é que te sentes mal. Como eu costumo dizer, há pessoas que cagam e culpam os outros pelo cheiro. Desculpa o palavreado vulgar a que chegamos a este vídeo, besties. Porque a Emily estava sempre a se desculpar. O que mais uma vez é o que acontece com as vítimas de narcisismo. Elas pedem desculpas por algo que não foram elas que fizeram. Não há mal nenhum em pedir desculpas. É muito bonito reconhecer quando nós estamos errados. Mas o que os narcisistas normalmente fazem é, eles erram e depois a vítima é que se sente culpada e por isso está sempre a pedir desculpas por algo que ela não fez. Mas, graças a Deus, há luz ao fundo do túnel em relação ao Santiago. O meu alerta, o meu narcisómetro, como diz a Virginia Kozer, acalmou um bocadinho quando ele perguntou: como posso melhorar para te fazer sentir melhor? O que precisas de mim? Vocês nunca vão ouvir estas perguntas de um narcisista puro, como o meu ex, por exemplo. Por isso eu fiquei um pouco descansada em relação ao Santiago nesta parte, mas cá está. A menos que ele estivesse a fingir estar preocupado com a Emily e com o facto de querer melhorar. E ele também pediu desculpas por tê-la magoado. Por isso, já podemos respirar fundo que, em princípio, o Santiago não é narcisista. Ele às vezes só ferve em pouca água. Mas até o momento parece que ele não é narcisista. Também alguns narcisistas o que mais sabem fazer é fingir. Especialmente neste reality, que eles são gravados constantemente. Nunca se sabe se é só para as aparências. Mas vamos acreditar que não e que ele realmente queria se desculpar com a Emily. Passando agora para a Julieta, ela é tão exigente que teve de vir um estilista para desenhar o vestido dela. E o final, o resultado do vestido também não... Ela é muito simples. Ainda bem que eu gosto dela, mas eu realmente não achei nada de especial no vestido. O que é que vocês acharam? A Florência descobre que o José tinha escrito uma carta a Julieta e isso acaba por provocar uma crise no relacionamento deles. Mas depois eles revelam que isto aconteceu quando eles ainda estavam nas cabines e o José disse que já eram águas passadas. Mas ainda assim a Florência vê-se que ela não gosta nada de saber disso. E eles continuaram a fazer tanto drama, especialmente a Flor, à volta da Julieta, do fantasma da Julieta, dele conhecer a Julieta. E a Julieta não estava nem aí para eles. Quando eles se juntam na despedida de solteiro, o José pede para falar com a Julieta e a Flor só fica de longe a olhar. Tanto que depois a Julieta, como não tem papas na língua, disse que a Flor a estava a incomodar por estar a observá-los enquanto conversavam. Eu gosto da Julieta porque acho ela muito sincera, muito sem papas na língua. Aquilo que a incomoda, ela diz logo, sem problemas nenhuns. Achei desnecessário quando Maurício fez aqueles comentários sobre a aparência da Maria Emília. Ele aconselhou a pôr ácido hialurônico no nariz e na boca. Mas, besties, só uma dúvida, não é por mal. Será que o Maurício se vê ao espelho? Ele tem um corpo espetacular, mas daqui para cima é um bocadinho complicado, não? O que é que vocês acham? Mas depois ela acaba por esclarecer que era apenas uma brincadeira, mas eu penso que a Maria Emília levou aquilo de uma forma séria, até porque ele faz muitos comentários em relação à aparência, à comida, e isso depois se refletiu no altar, que já lá vamos chegar. Ainda na despedida de solteiro, Roberto teve a decência de ir conversar com a Evangelina, porque ele teve encontros com a Agostina logo após ele regressar da lua de mel. Ele pede desculpas e a Evangelina diz que está tudo bem, aceita as desculpas. Mais tarde a Emily e a Agostina também conversam porque tinham coisas pendentes e olha, eu achei a Agostina bem na defensiva. Comecei a lhe achar um pouco insuportável a partir dessa conversa com a Emily. Ela disse que a Emily queria causar, mas eu achei que foi ela que queria causar. E a Emily estava certa. Quando eles ainda estavam nas cabines, ele é que tinha agorado o relacionamento dela com Santiago. Ele é que tinha tentado desanimar a Emily para não continuar com ele. Tanto que depois o Santiago chega e diz-lhe mesmo: tu tentaste envenenar a Emily contra
mim. Isso não foi certo da tua parte. E ela sempre a negar. Mas pronto, depois eles continuam a conversar e acabam por fazer as pazes. Depois, quando o Santiago e a Emily estavam a comer, ele lhe recebe o prato de uma forma tão bruta e tipo, bué autoritário, manda-lhe mudar a roupa. Bem grosso, bem rude mesmo. Parece que ela estava bêbada ou assim, nesta altura. Tanto que depois a Emily diz, não havia necessidade nenhuma de tu teres retirado o prato da maneira como o fizeste. Poderias ser mais gentil. Quase que arrancou o prato das mãos dela. Estou de olho em ti, Santiago. Depois eles tiveram uma forte discussão no ginásio e eles estavam mesmo dispostos a desistir do experimento. Só que a Netflix, como sempre, não mostrou e, portanto, ficamos no vácuo. Já no casamento da José e da Flor, eu pensei que eles iam dizer não um ao outro, mas eles lá fizeram uns trocadilhos com as palavras, tudo para dizer que aceitavam casar-se um com o outro, mas parece que a mãe de José estava bem preocupada quando eles se casaram, não é? Porque ela é muito apegada ao filho e, portanto, ela terá que acomodar a Flor daqui para frente na vida dela. O Ezequiel foi o único a não dizer aos pais que estava no experimento e que se ia casar devido à exposição e também porque ele disse que seria uma pressão maior sobre ele. Já ela não fala com os pais e, portanto, também eles não tinham como ir ao casamento. Tanto que foi a amiga dela que lhe levou ao altar. Eu fiquei muito feliz por eles terem dito sim no altar. Até pensei que vinha um não da parte dela, mas foi uma relação que foi construída a pouco e pouco. Pois já houve alturas que ela dizia que o amava. Eu acho que eles têm uma diferença de idade um pouco considerável, porque ela tem 23 anos, ela é super nova, mas eu acho ela muito madura e por isso gostei muito de os ver chegarem até ao altar e se casarem. Já no casamento do Maurício e da Maria Emília, eu por momentos pensei que ela também queria fazer trocadilhos com as palavras, mas afinal não, ela realmente escolheu-se a si mesma, disse não e via-se que ela estava muito magoada com ele, com as coisas que ele tinha dito a ela. Eu sinceramente acho que eles não estão juntos, não tinha como também, porque o Maurício depois ficou muito triste e muito chateado com ela. Mas eu acho que a Maria Emília fez muito bem em ter dito não no altar. Depois a edição ficou um bom tempo sem apresentarem o Santiago e a Emily, mas pelos vistos eles conseguiram gerir mais uma crise no relacionamento deles e então seguir em frente. Gostei muito de ver o pai do Santiago no casamento dele, porque ele esteve hospitalizado praticamente durante todo o experimento. E olha, eu pensava mesmo que eles iam dizer não no altar, mas eu acho a Emily uma Dúnia 2 e passo a explicar. Porque ela é doida de pedra pelo Santiago, ela está mesmo de quadro pelo Santiago. Tal como a Dúnia é doida pelo Shafiq, que até o Shafiq já lhe fez um segundo pedido de casamento no Instagram e tudo. Portanto, eles caminham muito bem, pelo menos pelas aparências, eles caminham muito bem. E, portanto, a Emily, mesmo que o Santiago tenha alguns sinais menos positivos, não é? Eu acho que ela está tão apaixonada, ou pelo menos estava tão apaixonada pelo Santiago, que não tinha mesmo como ela dizer não no altar. Eu espero que eles tenham conseguido resolver as diferenças deles e que continuem juntos até o momento, bem como também os outros casais. Eu devo confessar que eu não dava nada por este Love is Blind, mas depois, a pouco e pouco, foi se tornando um bocadinho mais interessante. Os primeiros 4 episódios não foram muito bons de se ver, mas depois, a pouco e pouco, foi melhorando e estou muito satisfeita por terem casado 3 casais, é muito positivo. Portanto, dos 4 que foram até ao altar, 3 se casaram, isto é 75% dos casais, portanto é uma média muito boa. E vocês, o que é que vocês acharam? Estiveram surpresos com algum casal, com um sim no altar de algum casal? Contem-me tudo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, não te esqueças de te inscreveres, de deixares o teu gosto, se ainda não o fizeste, de partilhar o vídeo, se for possível, e vemo-nos no reencontro. Um beijinho enorme. Tchau, tchau. You can't be trusted. You want the world for your own. You want maximum profit.